Bem-vindos ao terceiro episódio do Prosa Fiscal, uma série de conversas sobre temas de gestão tributária, governança tributária e as questões mais relevantes para o gestor na área tributária. Hoje a gente recebe o Marcelo Vieira, que é sócio da PwC, teve uma longa história na área de gestão tributária de diversas empresas, especialmente da Dow, com passagem pelo exterior. Vai contar um pouquinho da história dele aqui para a gente. Vamos falar sobre vários temas interessantes. Obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado, Eduardo. Tão bom estar com você aqui, amigo de muita longa data, né? E... Parceiro de vários empreendimentos. Pois é, várias. Hoje a ideia é a gente bater um pouco papo sobre alguns temas. Você pode também ir sugerindo e falando sobre o que te ocorrer na mente. Eu fiz um pequeno roteiro aqui para a gente tentar ter uma ordem. E vou começar pela seguinte pergunta. Como você acha que deve ser uma gestão eficiente da área tributária, né? Como fazer essa gestão eficiente na área tributária? Como foi a sua experiência com isso? Acho que, primeiramente, Edu, é um prazer estar aqui, né? Eu falei esses dias em um evento onde eu participei que eu tenho uma admiração por algumas pessoas na área tributária e você é um dos 3 que eu mais admiro na área tributária. Né? Pelo seu empreendedorismo, né? Desde quando a gente se conheceu, eu me lembro que na época eu estava com o Geraldo Neves, ele era um ícone também, né? Na gestão tributária, 40 anos de empresa, eu tive a honra aí de fazer a substituição lá por ele, e ele falava, Marcelo, eu tenho um advogado no IBMEC fazendo um grupo, ele disse, você tem que conhecer esse cara, e eu não te conhecia, fiz uma primeira conhecimento lá, a gente teve aquela discussão, tinha outras pessoas, né, no grupo, e dali nasceram vários projetos, né, dentre eles o GETAP e várias outras iniciativas que a gente fez na reforma, enfim, então você sempre foi um visionário, eu não acreditava, né, você chegava para mim, vamos pedir 20 mil reais para um monte de gente aqui, a gente montou a associação, eu falava, quem vai dar 20 mil reais? E a gente foi batendo de porta em porta e conseguiu dinheiro e montou lá na Regus, né, Verdade, o início da carreira, então foi, para você, para mim, você é uma inspiração de pessoas que têm um sonho e vai atrás do sonho e consegue concretizá-los. Então, parabéns. Viu? Obrigado. É um prazer. E em relação a essa gestão da área tributária, né, o que eu penso, e na minha experiência, né, quase agora 30 anos trabalhando com direito tributário, exclusivamente. Quando eu te conheci, você tinha cabelo preto ainda, né? Tinha. E agora eu estou aqui, metade careca. O gestor tributário, né, principalmente no Brasil, acho que tem 3 grandes pilares, né? O pilar do compliance, é um pouco clichê falar, né, o que eu vou falar aqui no Brasil, mas é o pilar do compliance. E quando a gente olha o pilar do compliance, é ter certeza que a empresa está entregando tudo em dia. Aqui no Brasil é uma loucura. As chances de você não entregar, perder um compliance, né? Quantos autos de infração eu tive que pagar porque a nota fiscal de remessa de retorno de mercadoria não foi registrada, não gerava passivo nenhum para o fisco, Sim. mas tinha uma obrigação acessória e tinha autos de 20 milhões, 10 milhões, enfim. Né? Então, um compliance tributário bem feito, ele é essencial. E como a gente estava conversando, um compliance tributário hoje em dia, mais ainda focado em dados, para você entender Sim. aonde você está, como é que você pode colaborar com o negócio, rotas. Hoje em dia, você pega o seu compliance tributário e conecta com ferramentas que existem para determinar a rota logística, né, daqueles produtos, e como ele está sendo transferido entre armazéns, enfim, a complexidade do Brasil, né, na era do ICMS. Então, o compliance tributário ele é essencial para você gerir, não ter problemas e também agregar valor do ponto de vista de tecnologia e oportunidades. O contencioso tributário, né? O contencioso tributário estratégico, que eu falo. Aqui no Brasil, né, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, lá a empresa tinha 10 contenciosos tributários, né? Tinha 10 processos, 8 processos, um contencioso específico de estados, mas muito focado numa negociação. E aqui no Brasil você é diretor tributário e tem um portfólio de 2.000 casos, 3.000 casos, como eu já cheguei a ter, e você tem que tomar
decisões, eu vou pagar, não vou pagar, eu vou me aproveitar do próximo refis, eu vou utilizar prejuízo fiscal, como a gente estava conversando hoje em dia, Sim. das oportunidades que existem para você quitar, né, um planejamento, vou entrar num consenso, vou entrar numa transação tributária. Como é que você navega o contencioso tributário de forma estratégica? Então, aqui no Sim. Brasil, não dá para ser gestor tributário sem saber navegar o contencioso tributário. E acho que, como você passou por muitos países, né, você imagina, não deve ter paralelo com o Brasil em outros lugares, né, assim, de esse volume de contencioso tributário, né? Nada igual ao Brasil. É. Assim, a Índia é algo parecido, Uhum. onde tem muita confusão, né? E um sistema administrativo de apio, Recursos. de recursos muito complicado também. A Itália é um país muito famoso, né? Onde a Receita Federal de lá é muito ativa e muito contenciosa, muitos autos de infração, tudo muito questionado. Mas aqui no Brasil, sem dúvida, é um outro nível de escala quando você olha uma empresa que está presente na maioria dos estados e tem Uhum. muito auto de infração de ICMS, tem muito auto de infração de ISS e questionamento de PIS e COFINS, que é uma loucura. Sim. Então, navegar o contencioso tributário, né, um cara que não sabe navegar vai deixar dinheiro na mesa. E o planejamento tributário. Né? O planejamento tributário é consciente, responsável, né? Ele é essencial na gestão tributária. Né? Um diretor tributário no Brasil, um diretor tributário na Noruega, né? Ou na Suíça, ele pode tomar suas posições aqui, ele não vai fazer muita diferença. Agora, aqui no Brasil, um diretor tributário que não entenda como é navegar risco, ele pode colocar a empresa dele numa desvantagem competitiva com o concorrente, Sim. né? Porque o concorrente está tomando crédito de PIS/COFINS, está olhando por oportunidades, está olhando a tendência que estão indo os julgamentos e está sendo mais agressivo e está tendo um menor custo e consegue colocar um produto mais barato, É. e o outro não, está sendo super conservador e está matando a empresa por um lado. Se Então, ele quiser ser 100% conservador, ele acaba com o resultado. acaba com o resultado, você coloca a empresa numa posição de falta de competitividade, né? A depender do Sim. caso, né? Os riscos que você vai tomar numa operação, por onde você vai importar e por onde você não vai importar, né? Entender essas oportunidades, enfim, posicionamentos, né? Agora ainda mais, né, na área, quando você pensa em preço de transferência, essas mudanças todas que estão acontecendo. Então, a parte do planejamento consciente ela é muito importante. Sim. Eu conversava com um gestor recentemente, onde eu falava né, com essa pessoa do nível de risco que ela tinha que avaliar, né, hoje em dia, em ter X milhões de reais de crédito de ICMS parado no Estado, que não está homologando, que está colocando uma série de empecilhos, porque o Estado está numa situação difícil, Uhum. e 2033 está chegando, e se ela não fizer nada, aquele crédito vai ficar parado para ser recuperado em 20 anos, Sim. ou seja, olha o tamanho do impacto daquilo da empresa. Né? Então, como é que você toma uma decisão de tomar um risco, entender que aquilo pode virar um contencioso, né? E você chamar os stakeholders de dentro da empresa, o CFO, o diretor jurídico, a pessoa, enfim, que vai estar tomando decisões com você, e você tomar uma decisão consciente de vamos enfrentar isso aqui do ponto de vista do Sim. planejamento, associado com o contencioso, associado com o compliance. Na verdade, tem que amarrar tudo, né? Tudo amarrado. Você vai... já sabe que pode... Você vai fazer um planejamento, já sabendo que pode ter um contencioso, mas esse contencioso já tem que estar mensurado, o risco tem que estar mensurado, e a documentação que vai servir para a prova e tudo mais também que tem que ser produzida pelo compliance, que não adianta nada chegar lá na frente e não conseguir provar aquele ponto que você queria provar, né? Tem que ser algo super amarrado. Com uma empresa que eu tenho trabalhado recentemente, né, eu fiz o que a gente chama de defense file, né, ou seja, isso daqui o fiscal vai questionar. Uhum. E essa aqui é toda a sua argumentação durante a fiscalização, já está pronta, contemporânea. Eu não estou preparando isso em 2029, quando aquela pessoa não está lá, eu não estou mais aqui, o outro já esqueceu, enfim. A gente já está fazendo um processo contemporâneo, né, de defesa fatos, né? dos fatos,
da lógica, da regra, qual é o argumento jurídico, por que que aconteceu isso, quais são os fatos, como é que eu provo isso que está na notícia, Uhum. né, da competição assim, assado, do aumento de tarifa que impactou essa empresa e que hoje é tão claro para a gente, né, da questão da discussão tarifária, Uhum. mas que em 2029 a gente vai estar vivendo outra realidade. Então, essa questão de você, né, ter essa estratégia de preparar o Defense File, e como eu falei para esse gestor, eu falei, já chega para o CFO e já fala que já está até contratado o advogado quando o auto chegar, não vai ter Uhum. nem contratação lá no futuro, já está Sim. tudo acordado, os valores dos honorários, ou seja, é uma decisão conjunta, Consciente ali, né? consciente do risco que você está tomando com a empresa. O auditor não vai encher o seu saco, porque você já tem uma opinião legal, então ele não vai requerer uma provisão. Provisionamento, né? Então você faz o pacote completo, entendeu? Uhum. Barba, cabelo e bigode, Sim. né? Isso é muito Legal. importante. Isso aí é fundamental. É eficiência na área tributária, né? Isso é Não eficiência. adianta deixar a sorte, né? Pô, vamos planejar aqui, usar, e talvez, vamos ver se tem que lá na frente resolver um problema. Isso. Não tem que já preparar para se resolver esse problema lá na frente. É, Você falou de transfer pricing. Eu sei que você é super especialista, um super conhecedor de transfer pricing. Você quer falar um pouco sobre a mudança que teve no transfer pricing no Brasil, com a mudança da estrutura de análise do transfer pricing para adaptação aos padrões mundiais? Quanto isso é importante? Isso é fundamental. Acho que tanto a parte de preço de transferência, né, transfer price, como a reforma tributária, a gente pode bater um papo sobre isso também, na minha visão, são duas questões que são pilares para transformar, né, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista do Brasil estar inserido no cenário global, a importância, né, dessas regras estarem sendo modificadas aqui no Brasil. O preço de transferência, principalmente, né, a gente sai de uma margem fixa para uma margem econômica, né? E isso é uma mudança assim importantíssima, né? O Brasil requerer que uma farmacêutica, que uma empresa química, que uma petroleira, enfim, que um distribuidor tivesse 20% de margem, 30% de margem, sem entender como é que o negócio, sem entender as condições econômicas, isso coloca, né? Era uma loucura, né? Era uma loucura. Mas pelo menos você sabia o que era, né? Você sabia o que era. Agora está mais ajustado à realidade, mas você não sabe bem. Agora, eu acho que vai ser o grande desafio, e eu sigo me perguntando, eu acho que existe na Receita Federal um grupo muito preparado, mas é um grupo pequeno, muito preparado, que entende essa dinâmica, e eu tenho curiosidade de entender como é que a fiscalização vai entender essa dinâmica, porque agora é um quadro em branco, é um canvas. Cada empresa tem uma história, cada empresa tem uma situação. Por que essa empresa deu lucro e remeteu para fora através de um ajuste compensatório? Por que essa empresa deu um lucro e recebeu algo mais? Por que essa instituição financeira trabalha com um profit split? E por que a outra não trabalha com profit split numa transação muito parecida? Então, antes existia, de uma certa forma, né, o que eu já ouvi da Receita Federal em vários seminários, ela falando da simplicidade da regra de preço de transferência e com a Mount B, em teoria, né, a própria OCDE tentando reconhecer agora margens fixas para alguns setores, distribuidores, mas vai ser um desafio porque é uma realidade econômica, e a realidade econômica ela é dinâmica. Sim. Né? Você tem o preço da commodity, você tem o preço do distribuidor, você tem o mercado entrando competidores chineses com cotas, o dólar, enfim. Então, é fundamental, porque isso está aderente com a realidade da empresa. E isso vai ser olhado 5 anos depois. E por isso que eu falo do Defense File, né? da contemporaneidade dessa documentação, dessa preparação. Mas o desafio, eu acho que é o nível de subjetividade. Né? Então, os casos que eu tenho estudado recentemente, estava numa discussão semana passada em um caso específico da Espanha, onde o fisco espanhol estava questionando o perfil daquela empresa, né? E outros casos que eu vivi também na Europa, onde o fisco estava entrando no LinkedIn para olhar, o Eduardo Borges, ele está aqui, CEO global da empresa, está aqui no Brasil, como é que ele está dizendo que ele faz tudo isso que ele faz aqui no LinkedIn e aqui no
na documentação ele não faz nada disso. Ele é simplesmente um diretor de logística local, mas olha o LinkedIn dele aqui, né? Diretor, tal, tal. Então, hoje em dia, as empresas enfrentando realidade, né, com esse tipo de percepção, eu acho que vai ser um cenário bem desafiador. Eu espero que a Receita Federal entenda, né, esse contexto e que o preço de transferência não vire, né, um grande contencioso como a gente tem. Insumo, né, PIS/COFINS, né? Piscofins, Conceito de insumo, né? exato, não dá para viver, porque isso vai desencorajar bastante aqui nos investimentos. Eu tinha uma pergunta para você aqui sobre quais eram os 3 temas mais estratégicos em matéria tributária. Acho que você já adiantou que a reforma tributária, transfer pricing. O que você colocaria como um terceiro tema? Eu acho que a gente vai ter que viver a reforma do imposto de renda também, né? Cedo ou tarde a gente vai ter que passar. A reforma tributária, eu acho que ela é a mais importante de todas, né? Eu acho que se eu tivesse que escolher até mais do que a reforma de preço de transferência, porque é uma loucura o Brasil com o sistema, né, de ICMS distribuído do jeito que está, você abrindo filial onde você não precisa para poder fazer uma venda interna, Sim. passeando com o veículo para trocar o parafuso, passeando com nota, né? Passeando com nota, né? Nunca vi tanto passeio de mercadoria, né? Turismo de mercadoria ineficiente, gastando... Chega no Porto de Santos, vai para a Extrema e depois volta para São Paulo. Ou vai para Goiás, ou vai para o outro, importa para Santa Catarina quando o seu cliente está na Bahia, porque você tem regime especial. Ou seja, isso é uma loucura, né? E isso coloca o Brasil numa desvantagem competitiva, né? Num gasto de diesel. Não tem nem trem para fazer isso, né? Então, isso vai acabar. Né? E já está acabando. E os projetos que eu tenho trabalhado, as empresas estão muito mais conscientes de aonde está o meu mercado consumidor, aonde está o meu fornecedor. Então, eu tenho que estar perto do meu fornecedor, porque eu quero produzir ali do lado sem estar com custo de transporte, né? Perdendo insumos. Então, a reforma tributária é uma das coisas, eu acho, mais importantes que a gente viveu. Nós estamos tendo essa chance, né, de viver isso aqui no Brasil. Sim. A reforma do preço de transferência, eu acho que foi um novo marco, né? Esse novo marco que também coloca o Brasil agora em pé de igualdade quando você está falando de um investimento, um investidor lá de fora. E a reforma do imposto de renda ela vai ter que acontecer, né? O Brasil não vai poder continuar com 34% de alíquota enquanto o mundo está reduzindo. Sim. Né? Uma série de regras onde não permite que a empresa possa se reorganizar de uma forma eficiente, porque você vai tributar, porque você vai gerar ganho de capital, enquanto nos Estados Unidos ou em outros países você consegue fazer toda uma reorganização societária dentro do grupo para ser mais eficiente. Sim. Isso não vai gerar, né, um ganho de capital, enfim, né, uma tributação que não faz sentido dentro do grupo quando você está se reorganizando. Então, existe um espaço para o Brasil promover aqui um ambiente, né, de negócios muito mais favorável para as empresas poderem se organizar e estarem melhor posicionadas. Então, acho que vai ser importante. Você acha que a reforma tributária ela vai criar oportunidades também, então, né? Talvez oportunidade de melhoria, redução de custos, né? Não na área tributária, mas no negócio, né? No negócio. Já está criando, Edu. Já está criando. Eu, pelo menos lá na Price, eu tenho vivido muito empresas já discutindo a descontinuidade de uma série de centros de distribuição, de empresas discutindo a mudança do porto de importação que ela vai fazer, né? A parte de supply chain, toda a parte de negociação com fornecedores, negociação com clientes, como é que isso vai ficar, o preço daquele produto na gôndola, como é que eu vou comparar aquele produto agora na gôndola do supermercado e se eu importo ou não importo, como é que isso vai ficar, enfim. Nos próximos, até 2033 e anos seguintes, ainda vai ser uma transformação, tem muita coisa para acontecer na área de negócio. Quem está preparado, como eu sempre falo, quem chegou primeiro vai beber água limpa, né? Então, isso é o que está acontecendo. Quem está se reorganizando, ele vai estar melhor preparado. Legal. Bom, falamos um pouquinho de reforma tributária, vamos falar de outro tema importante, que é IA. O quanto o IA você já tem visto que está influenciando, impactando a área tributária? Se você tem usado, enfim, como é que tem sido isso para você e para a firma também, né?
IA, vou falar um pouquinho de tecnologia, e aí eu entro em IA, né? Em 2021, quando eu estava ainda lá na Dow, eu estava responsável por fazer o Tax Transformation inteiro da Dow Uhum. no mundo, né? Global. E eu tinha um budget considerável para fazer a transformação de tecnologia. E eu me lembro que a gente fez eu fiz outros podcasts, inclusive nos Estados Unidos, onde eu apresentei essa solução, né, para Uhum. várias empresas. Tive a oportunidade de visitar várias empresas parceiras nas associações que a gente participava, aonde em 2020 eu comecei um trabalho de entender o compliance, colocar o compliance todo mapeado. E claro, né, dentro da empresa com uma série de resistência, ai que burocracia e não sei o que, esses dashboards, para que isso vai adiantar, enfim. Eu trabalhava com uma pessoa que era supervisionária também, e aí veio o Covid. Uhum. Quando chegou o Covid, no dia seguinte, todo mundo da empresa, tinha mais de 200 pessoas no meu time, né, global, todo mundo da empresa foi para sua casa com seu computador. No dia seguinte, no dia 1 do lockdown, eu tinha o compliance tributário da empresa global em mais de 100 países, totalmente monitorado. Porque a gente começou esse monitoramento Antes, né? antes da pandemia. Nossa, que Então maravilha. foi assim inacreditável. Não teve disrupção, não teve cadê meu arquivo, como é que eu vou acessar? Já estava tudo digitalizado, já estava tudo mapeado, já tinha todos os calendários, já tinha os deliverables, já tinha data lake, já tinha fluxo de Alteryx, já tinha, enfim, uma série de coisas que a empresa todas as empresas sofreram. Na parte tributária, na nossa empresa, na época, a gente teve um processo Suave, né? suave, muito suave, em comparação com outros colegas que na época a gente conversava e falava, eu não tenho Sim. esse problema. Então é igual o IA. As empresas estão usando IA e as consultorias estão usando IA. Então a PwC ela tem um programa muito forte de IA, como eu acredito que todas as consultorias, os escritórios de advocacia têm, e é uma revolução. Não dá, hoje, eu não me vejo trabalhando sem IA. Claro que lá na Price tem uma série de regras e protocolos, como você vai usar a IA, né, as fontes, existe toda uma preocupação. Você não vai poder pegar uma IA, jogar no relatório e dar um relatório para um cliente, Sim. né? Cadê as fontes? Como é que você verificou isso? Como é que você... Então, na consultoria, existe uma preocupação adicional com o uso de IA, né? Um IA com uma série de protocolos de segurança, validações, enfim. Sim. Mas vai ser uma transformação. Já é uma transformação, né? Ou seja, do ano passado para cá, o primeiro ano de preço de transferência, né, grande, massivo, foi o ano passado, né? Já tinha optativo em 2023, mas 2024 foi o grande ano que foi entregue agora. Sim. A gente teve que fazer milhões aqui de traduções, né? Uhum. Porque os local files em inglês, master file em inglês e traduz para português, e recebia em espanhol e traduz para português e faz em diversas línguas. Isso tudo era feito antes. Como era feito antes, né? Em semanas de trabalho. Eles foram feitos, eu estou falando de mais de 1000 Tinha os escritórios de tradução também, né? A Price tinha uma área de tradução, uma área interna de tradução, né? Isso agora está sendo feito com IA. É Automático, né? automático. Claro, ele está no nível que a gente quer? Não. Do ano passado para cá, a gente rodou uma série de agentes, uma série de melhorias, uma série de... Então, as últimas níveis de acuracidade, a gente estava chegando em 95%. Então, a gente pegava um relatório, né, corrigia via IA, depois vai para um ser humano, a gente contabilizava o número de palavras e quantas palavras a gente teve que modificar por alguma questão. Estava em 95%. É impressionante, né? É impressionante. Reduz muito o trabalho. Então, você ganha uma produtividade, né? Vem com uma escrita, você consegue revisar o seu português. Eu acho que uma série de oportunidades vão se abrir, né? Tem as cautelas que a gente vai ter que tomar, né? Necessariamente aqui. E acho que um tema interessante também em matéria tributária é a regulamentação, né? Que o Brasil, todo dia tem uma regulamentação nova. Mesmo com reforma tributária também tem saído muita coisa, né? E a regulamentação pode vir a beneficiar ou a prejudicar o negócio da empresa. Sim. Como é que você considera que a empresa pode validamente, né, de uma forma
lícita, justa, e influenciar a legislação que vem, né? Influenciar o Congresso, influenciar a Receita Federal, assim, se eu fosse dar um conselho para alguém que é um gestor tributário, você ia falar o quê? Como que você endereça esse tema? A minha posição sobre regulamentação, principalmente na área de preço de transferência, eu já falei isso em alguns fóruns também, é um pouco controversa. Na área de TP, especificamente preço de transferência, eu sou a favor da menor regulamentação possível. E eu tenho uma pessoa, né, uma colega que ela pensa totalmente diferente, então a gente não conseguiu chegar a um consenso onde ela gostaria de, vamos escrever a nova IN, a IN2 de TP, a IN3 de TP, e isso me preocupa, porque existe um framework global da OCDE, o TP Guidelines, né? A OCDE continua adaptando e vai soltar agora, né? Tem um projeto, né, que está sendo aguardado do High Value Added Services, né? Enfim, o serviço de alto valor agregado, tem questões de intangíveis que estão sendo produzidas, então já existe um guideline, um direcionamento, um framework geral. Eu acho que a gente precisa aqui no Brasil, na área de preço de transferência, o que é hoje a 2161 e, eventualmente, um ou outro guidance, mas eu sou mais a favor ainda de perguntas e respostas e exemplos, como funciona na legislação americana. Né? Na legislação americana, você abre o regulamento e você tem um regulamento e você tem depois o mesmo número, né? Por exemplo, seção 482, e aí você tem no regulamento 1.482. Esse 1.482, lá na frente, são exemplos daquela situação. Então, a empresa tal vendeu, tal. Tem exemplos. Dado pelo fisco. Né? Pelo fisco. E aqueles exemplos são exemplos de situações reais, aonde o fisco vai dando orientações e tenta dar um direcionamento também. E por que eu falo isso? Eu tenho medo do que a Receita Federal pode fazer de superregular através de instruções normativas e o TP virar um TP OCDE brasileiro, entendeu? Entendi. Cheio de particularidades. E que na nossa IN já tem uma série de particularidades que não deveriam ter, entendeu? Então, em relação a TP, eu acho que menos é mais. Né? A Receita Federal ela tem que dar o framework, porque as questões que vão ser avaliadas são muito dinâmicas. Né? Então, você corre o risco de engessar muito. Tá. Na parte de VAT, é uma outra história, né? Porque existe muita dúvida, né? Como é que eu emito nota fiscal? Quais são as informações de nota fiscal? A gente está falando de milhões de transações e tem a parte de desconto, e desconto condicional, e antecipação, e a história do split payment, que ainda não é clara para todo mundo. Então, nesta parte, eu acho que o comitê gestor e os órgãos deveriam fazer muito mais parecido do que a Receita tem feito das consultas públicas. A gente não tem visto consultas públicas do regulamento. Os regulamentos estão sendo emitidos. E pela falta disso, o que tem que fazer, na minha visão, né, os diretores tributários, gestores, é se engajar nas grandes associações e principalmente naquelas associações de respeito, onde a gente sabe que a Receita Federal, o comitê gestor, para escutar, né, porque não está tendo um viés. Né? Aí eu vou fazer a propaganda aqui do GETAP, não só porque fomos fundadores, né, mas GETAP é uma dessas, a Anshan é outra organização, tem várias, né, não vou ficar nomeando porque tem várias, não quero deixar ninguém de fora, mas você buscar esse tipo de associação que é respeitada, que tem um estatuto e um procedimento ético muito claro, que não está tendo um viés, está tendo um viés de simplificação, está tendo um viés, e através dessas associações, trazer os casos, né, eles têm os mecanismos de avaliar e eles vão propor tudo que é racional. Então, né, a palavra lobby, aqui no Brasil, ela tem uma conotação ruim, mas esse eu chamo de um lobby positivo, que é um lobby propositivo, onde em diversos eventos do próprio GETAP, onde eu participei como palestrante uma vez, a gente trouxe os erros do regulamento atual, e na época o Rony e outras pessoas que estavam no evento falaram, é verdade, isso aqui a gente precisa corrigir.
né? Porque Porque eles quando eles escutam. fazem, eles não conseguem imaginar na prática como vai ser, né? Exatamente. E só ouvindo quem vai estar sofrendo isso na pele para conseguir entender o problema, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa agora, né? Cadê a nota fiscal para pagamento de royalty na remessa? Não foi criado o evento fiscal. Cadê a nota fiscal, etc. Cadê o evento fiscal? Todo dia as empresas chegam lá na PwC, como Uhum, é que eu vou resolver isso daqui do ponto de vista do sistema? A gente fala, não saiu ainda na norma. uhum, Então, né, sim, e através dessas associações e outras, a gente tenta levar isso, né, e que elas consigam traduzir isso né, e ter um canal sim, transparente legal. e independente, né? Você não está falando com a empresa, você está falando com uma associação. Acho muito produtivo isso. Legal, o GTAP, acho que hoje em dia é a associação que tem maior nível de respeitabilidade, assim, perante, especialmente Receita Federal, Congresso, tem sido muito ouvido, né, e produz um material técnico muito bom, tem o apoio das Big Four, isso acaba trazendo uma base técnica muito grande, né, tem um espectro amplo de participação de setores produtivos diferentes dentro da entidade, isso traz muita contribuição, né, então acaba conseguindo ser muito efetivo nas sugestões, né? É impressionante, mas eu trabalhei lá no projeto da reforma, assim, outros projetos que eu também faço parte lá das comissões, e como você falou, o material é muito profundo, porque ele sai de uma dúvida de um associado que não, né, sem o viés setorial, né, e ele passa pelo crivo de 4 Big Fours. E passar pelo crivo de 4 Big Four já é difícil, né? Porque você está sentado com outros 4 Big Four. Às vezes é fácil um tema, porque nós 4 né, acordamos, mas muitas vezes é uma semana, né? E a gente tem lá o pessoal, cadê a posição de vocês? A gente fala, gente, a gente ainda aqui não chegou a uma conclusão. Então, quando sai o material, ele sai com um nível de profundidade e de discussão técnica Muito apurado, né? muito apurado. Né? E você também com suas contribuições lá como conselheiro. Deixa eu falar um pouquinho do lado de dentro da empresa agora, né? A área tributária ela se envolve com temas que, assim, são extremamente relevantes para o negócio, né? Porque, assim, o fisco é sócio da empresa em 30%, vamos dizer assim, ou mais. Então, o gestor da área tributária ele está lidando com isso. Mas como é a dificuldade de comunicar isso para a diretoria, né, como um todo, para os demais diretores, né? Às vezes o gerente, o responsável pela área tributária é um gerente, não é nem diretor. Como é que ele comunica a importância de tudo isso e faz com que o management, né, da própria companhia suporte ele, entenda ele, ajude? Como é que se dá isso na prática? Assim? É uma mudança de transformação cultural. Quando eu fiz o Tax Transformation na empresa, né, em que eu trabalhei, um dos pilares, né, você tinha um pilar de people, você tinha um pilar de tecnologia, você tinha um pilar de processos, né, a gente tinha um pilar de planejamento e outras questões, e um dos pilares que a gente colocou foi o business partnering. Então, se você não é parceiro do negócio, o negócio não sabe quem é você, você vira centro de custo. Exato. Né? E a transformação, a maior transformação que um gestor tributário tem que fazer é tirar o viés, aquela visão do contador e do cara tributário carimbando, né, recibo, enfim, e aquilo não é um centro de custo, e ele passa a ser visto como um centro de lucro, um profit center dentro da empresa. Por quê? Porque e isso eu tive muita sorte, porque hoje eu navego por várias empresas, né? E eu vejo aquelas empresas onde o departamento tributário ele tem uma posição, ele está sentado na mesa, e eu vejo claramente as empresas onde o departamento tributário não está na mesa. E isso faz uma diferença assim gigante, né, na gestão, na performance da empresa. Enfim, então essa parte do business partner é muito importante. Mas é muito importante como é que você faz essa transformação, né? No meu caso, na minha experiência prática, existem as reuniões de S&OP, né, das empresas, que é de sales, planejamento, marketing, enfim. Toda empresa grande, basicamente, né, que eu conheço, as grandes multinacionais, ela tem essa reunião.
se o diretor tributário não está participando dali, ele não está entendendo para onde está É, indo. Ele está preocupado, às vezes, em discutir qual é o compliance ou o honorário do processo tal e não sei o quê, né? Não estou sim, falando do contencioso estratégico, né? claro. Mas ele está tão enfronhado ali na discussão, deixa isso aqui para o seu gerente, deixa isso aqui para o consultor, né? Não é Uhum. porque eu sou consultor agora, mas, sabe, chama o seu advogado e vai focar, vai sentar na reunião de S&OP junto com o cara de planejamento, de marketing, de operações, Logística. de logística. Está vendendo? Não está vendendo? Hoje de manhã, eu passei a manhã, e se essa pessoa assistir esse podcast, ela vai saber, eu passei a manhã com uma diretora tributária de uma área farmacêutica, onde a gente estava calculando os preços dos produtos e decidindo o que, que ia fazer com o preço, se ia aumentar, se ia diminuir. E a discussão com ela, eu estava fazendo a parte, né, econômica, e a discussão com ela era: eu fui informada que a gente vai fechar um contrato com o governo, e quando eu fecho o contrato com o governo, minha margem cai, porque eu tenho que vender mais barato, porque é assim. Então, era uma discussão de De negócio, negócio. entendeu? Ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia dos próximos lançamentos, ela sabia do forecast, então ela estava planejando a importação, conversando com a venda, é outro nível. Essa pessoa está Sim. completamente integrada, e quem comanda o preço dos produtos é ela. Uhum. Toda a parte intercompany é ela, entendeu? Passa por ela e o Sim. CFO. É uma discussão de vamos importar com mais 5% ou 10% de desconto, isso impacta o caixa, isso impacta o dividendo que ela vai ter no final do ano ou não vai ter no final do ano. Enfim, então, você só vai conseguir isso quando você tem essa parceria com o negócio. E para ter a Sim. parceria com o negócio tem que olhar para você e enxergar valor. Sim. Então, você não vai ficar vindo com reclamação que é difícil fazer negócio no Brasil, que a área tributária é É. complicado, porque isso daqui já, Todo mundo né? já sabe. Todo mundo já sabe. Então, como é que você navega? Como é que você chama para o negócio e você fala, olha, o meu concorrente está em Santa Catarina, o meu concorrente está no Rio Grande do Sul, ele conseguiu um regime especial, vamos atrás, vamos abrir um filial aqui, porque você vai ter esse benefício, Uhum. e você vai gastar mais diesel para trazer o caminhão nessa loucura de hoje, mas você vai ter tantos por cento de crédito presumido, e aí o negócio passa a olhar para você como um cara estratégico. Sim. Então, é assim que você comunica com o negócio, é assim que o CFO vai olhar para você E dá valor, e assim, dar né? valor, porque o negócio te Trazer você respeita. para o negócio, não? Propriamente E o dito. CFO é isso, né? Você chegar para o CFO e você olhar para o seu balanço e você está lá com 1 bilhão de prejuízo fiscal e a auditoria pedindo um valuation allowance, e o que você pode fazer com isso? Tem alguma operação? Né? Uhum. Vamos fazer um valuation allowance e tirar para uma empresa americana a variação cambial desse ativo e você trazer coisas que não necessariamente o CFO está ali no dia a dia, porque ele tem milhões de outras preocupações, Sim. o tributário é um, né? Você trazer monetização de caixa, você trazer uma redução de passivo, você reverter porque você aplicou para um refis, porque você não Sim. teve medo de ir numa transação, você saiu na rua para comprar precatório, Uhum. né? E não entrou nos precatórios, Fria, né, né? frias, porque você é consciente do que você está fazendo, você chamou o seu CFO para participar dessa decisão e você encontrou os parceiros certos, o escritório, o Uhum. fundo, para você comprar e liquidar o seu passivo por um custo menor. Aí o CFO vai te chamar para a mesa, pagar um almoço na sexta-feira no fogo de chão. Legal. Queria falar um pouquinho sobre você, sua carreira. Se você fosse olhar em retrospectiva, assim, o que você faria diferente do que você fez na sua carreira? Tem alguma coisa que você Olha, teria feito uma outra opção? ser músico, trabalhar com cinema, artista. É interessante porque eu penso isso muito, né? Minha família, ela foi muito do judiciário. Então, eu tenho um tio que era juiz, meu pai foi do judiciário e também trabalhando no setor público, né? Privado e público, mas meu tio é juiz, meus primos são juízes, promotores, enfim. Uhum. E ele sempre falava, Marcelo, faz concurso. Uhum. Faz concurso, que sua vida vai ser melhor e você vai ter estabilidade. E aí, às vezes, eu paro para pensar, né? Se eu tivesse feito concurso, como é que seria, né? Seria um bom juiz? Seria um bom promotor, procurador? Você estaria frustrado. E aí, eu fico pensando assim, eu acho que eu Com teria a uma quantidade, a vida, criatividade que você tem. mas eu acho que eu tive muita energia, eu tive muita sorte, né, na vida, né? Trabalhei bastante também, estudei bastante, então
Eu terminei meu último LLM agora nos Estados Unidos e Uhum. foi muito difícil para mim. Muito difícil. Eu dirigia 4 horas por dia para ir. Então, eu É saía às 5 mesmo? da manhã, chegava às 7, passava o dia. Aí eu saía de aula às 9 da noite, voltava para minha cidade e chegava meia-noite, 11, Caramba. meia-noite. E com 2 filhas, né? Bebês. É. E aí, quando acabou esse LLM, eu falei assim, eu nunca mais estudo. Eu nunca mais vou para a faculdade, nunca mais vou para a faculdade. Aí resolvi voltar para o Brasil e estou fazendo outro mestrado, né? Então, É. Quem gosta de aprender e tal, nunca para, né? então eu olho assim para trás, eu tive muita sorte. Eu comecei na minha carreira na Price. Eu tive a sorte de ter muitos amigos, né? Uma diretora que me chamou, a Andrea, na época para trabalhar na Cargill. E ela é uma amiga minha até hoje. Trabalhamos juntos, uma pessoa que eu super admiro, tenho uma grande admiração por ela. E eu soube escolher, né, e ser escolhido por Uhum. empresas fantásticas que eu passei. E isso Sim, faz uma diferença muito grande, porque eu é vejo verdade. hoje, sabe, um diretor tributário que mudou agora recente para uma empresa e eu falava, cara, não sai da sua empresa, você não conhece essa. Não, aqui tá ruim, né? A grama do vizinho é É, mais verde, sabe? Não, não vai. E aí parece. o cara vai 2 anos, quebra a cabeça. Eu tive muita sorte. Então, as Sim. empresas que eu passei, eu decidi sair não porque a empresa era ruim, né? A Cargill, Mosaic, a Dow, eu decidi sair por outras questões, né? De ter uma oportunidade melhor, né? De Fazer um trabalho diferente, né? fazer Um um pouco trabalho diferente. diferente, de crescer na carreira por conta das oportunidades, enfim, transferência para outros países, que era algo que eu queria. Então, eu olho para trás, Edu, assim, tem muita coisa que eu faria diferente na gestão, Uhum. né? Eu tive, né, eu era jovem quando eu fui jovem, eu fui diretor muito jovem, com 26 anos, 28 anos, então não, eu tomei decisões, claro, né, que se olhando para Uhum. trás, mas eu sempre busquei muito conselho, né? Acho que eu tinha uma experiência, uma admiração muito grande pelo meu pai, Uhum. que era um conselheiro, e que Uhum. ele sempre me falou, como eu te contei hoje, né? Ele me falava, busque ajuda. Eu nunca tive essa vaidade de sou eu que estou fazendo. Então, É. eu tinha um problema de um auto de infração, eu ligava para um advogado e vem aqui me ajudar. Meu pai sempre falava assim: fique sempre com pessoas mais inteligentes que você. Exatamente, É por isso que eu fui atrás exatamente. do Marcelo. Eu aqui com outros advogados que eu respeito. Então, eu nunca quis, sou eu que estou levando essa ideia. Nunca tive muito isso. Então, eu olho para trás na minha carreira, eu acho que, tirando os erros que eu fiz de gestão, Isso é né, natural. as decisões erradas, né, enfim, eu tenho muita energia, me arrependo de feedbacks que eu dei muito, Duros. muito duros, diretos. Por outro lado, né, recebi algumas pessoas que falaram, né, foi isso que me fez, né, Crescer, né? acordar, Ajudar. crescer, enfim. Então, eu faria uma série de coisas diferentes, mas Pequenos ajustes, né? Não pequenos, coisas. não, nunca, eu O tive caminho sorte seria, de, seria praticamente o mesmo, né? inclusive a volta para o Brasil, Uhum. né? A Eu achei que volta, você não fosse voltar até. eu também, e eu não voltei porque eu quis, né? Eu estava no momento na empresa onde eu era um diretor global. Eu tive todos os países do mundo reportavam para mim, todas as regiões. Depois eu mudei, depois eu criei a parte de tecnologia, depois eu virei operações globais, eu fui responsável por controvérsia global, é, negociei APAs, enfim, uma série de outras coisas, né? Tive a oportunidade de ter uma vivência, viajei o mundo todo, Uhum. fazendo, eu te falei, a gente fez juntamos 2 empresas e fizemos 3 IPOs, tinha mais de 1.800, 1.500 entidades legais. Eu fui para o Japão fazer demerger, fui para a Coreia, para a Europa. Eu rodei o mundo Uhum. durante 2 anos, juntando empresa e fazendo cisão, né? Sim. Eu decidi sair da empresa para ir para outra empresa quando uma questão familiar chegou para mim e falou, por que a gente não volta para o Brasil, né? Uhum. E o Brasil é bom. E a gente tem 2 filhas, e elas vão ser americanas, 100%, Ah, né? E porque elas vão perder essa conexão com o Brasil. Eu gostaria de ser brasileiro. E aí eu pensei, não queria voltar. E aí a gente toma essas decisões. Tomei a decisão em um mês aham. e voltei. Tive uma oportunidade de voltar para a Price. Tudo aconteceu assim, me parecia que
tinha sido desenhado. Foi concatenando ali uma coisa com a outra. Eu recebi um convite na semana que eu estava assinando a contratação para comprar casa nos Estados Unidos, em outro lugar, que eu estava mudando de cidade. Uhum. Então, eu tinha uma semana e eu rasguei o papel e falei, então vamos voltar. Legal. Então, que bom que você voltou. E no começo eu me arrependi, não é que eu me arrependi, eu fiquei com esse sentimento. Aí vem uma mudança de um presidente, com essa história do imigrante nos Estados Unidos. Não estou entrando em política, goste ou não goste, né? Mas estou falando assim, mudou o cenário, né? Mudou o cenário. E você está aqui no seu país e não está vivendo aquela discussão toda lá, né? Essa polarização que o mundo entrou. Então, eu não me arrependo. Confirmou. A última pergunta. O que você daria de dica para uma pessoa que está começando a carreira na área tributária? Eu falo... É uma coisa que eu gosto muito lá da Price, né? Que você não tem necessariamente na empresa. E eu estou voltando, né, para a área acadêmica exatamente porque eu decidi... Eu já dei aula no passado e desisti de dar aula. Porque eu falei, esses jovens não querem aprender. Não presta atenção. Não presta atenção. E aí, depois desse tempo todo, né, vou fazendo agora o 4º mestrado, eu resolvi voltar porque eu quero voltar à área acadêmica e estar mais perto, né, dessa questão. E a Price me dá isso, porque todos os anos eu tenho uma turma de trainee, uma turma de estagiários nova chegando, fresca, né? Na empresa você não tem essa... É verdade, né? essa oxigenação. Tá lá, essa oxigenação. Na empresa você tem 10 pessoas na sua equipe, se um sai ou outro, você faz o replacement, mas na Price não. E eu trabalho com um pessoal jovem, que às vezes eu falo, meu Deus, né? Os millennials, mas todo dia eu me surpreendo com muitos millennials maravilhosos com que eu trabalho e que eu vejo que tem essa capacidade de pensar, de questionar, que às vezes eu acho que está perdida, né? Eu vejo que ainda tem salvação. Então, por isso que até me deu vontade de voltar à academia. E o que eu converso com eles? Assim, principalmente, Edu, voltando à sua pergunta, AI, não seja raso. Né? Não seja raso. Né? Assim, por que eu escolho... Por que eu faço análise com uma psicóloga que eu gosto muito? Porque ela é profunda. Né? Porque eu saio de lá sentindo que a conversa foi boa, porque eu aprendi, porque me fez refletir, etc. Quando eu vou conversar com alguém que é uma pessoa rasa, aquilo não te traz valor. Então, você fala assim, preocupação com não se escorar só em AI e não aprofundar, é isso? Exato. Assim, você tem que entender o cliente. Então, se você está indo naquela farmacêutica, naquela automotiva, o que ele faz, por que ele vende, como é que ele está, como é que você agrega, né? Não dá para você colocar as coisas no AI, sair e ler e não entender o que está acontecendo. Então, hoje em dia, meu medo, porque eu falo para eles, é assim, ainda existe livro e tem que voltar. Você tem que pegar o livro do Maris e ler Imposto de Renda. Tem que pegar o livro do Alberto Xavier e ler Cost Sharing. Se você quiser falar de Cost Sharing, não dá para você jogar no AI, né? Fale que é Cost Sharing, sai ali e vai, né, na craqueza. Porque não existe mais, sabe, essa craqueza. E as pessoas percebem... se a pessoa não se formar, ela não vai conseguir ter aquele soft skill lá na frente. Né? E o seu interlocutor, principalmente um gestor tributário experiente, ele vai saber. Sim. Ele vai saber que você é raso, ele vai saber que você, né, aquilo dali não tem fundação, né? Então, o que eu falo para eles é isso, assim, tem que estudar, entendeu? Tem que ser curioso, não pode ser raso, você tem que fazer sua pesquisa, você tem que ser questionador, e é isso que eu tento, e eu tenho, assim, um grupinho, assim, especial, não vou dar o nome, porque senão a concorrência vai lá e vai contratar, mas eu tenho um grupo de pessoas, assim, que eu vejo que tem futuro, sabe? Porque é muito da pessoa. Sim. Né? É isso. Legal, Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você. Foi muito bom te encontrar aqui. Espero que você volte outras vezes. Tem muita coisa para falar ainda, hein? A gente deixou bastante coisa. Mas é um prazer. Tem toda... acho que a sua jornada nos Estados Unidos daria um podcast inteiro e até um livro. Né? Isso. Eu mostro... A gente pode falar depois disso. A gente pode até olhar alguns vídeos que eu fiz. Legal. E você vai dar risada. Na época eu ainda tinha cara nova, estava começando essa jornada e foi interessante. Mas obrigado a você. Obrigado. Como eu falei, né, Muito parabéns pelo trabalho aqui, pela Prosa Fiscal e por toda a sua jornada também, Edu. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço a todos.